cabia a Jeroboão a opção de ser obediente a Deus, mas ele não foi. Pelo contrário, a gente discutiu isso numa semana anterior, né, que Jeroboão instituiu um sistema de culto alternativo e com isso caracterizou um abandono do reino, esse reino de Israel, o reino do norte, um abandono em relação ao verdadeiro culto de Deus. O Geraldo fez um comentário depois daquela aula a respeito do grande pecado de Jeroboão. Repete para a gente, porque eu acho que ele é pertinente aqui, Geraldo. Acho que desliguei agora. Aqui. Alô. Deixa eu ver, tem duas por off. Oi. Não está saindo. Não. Mas é rapidinho. É que eu comentei que o grande pecado de Jeroboão não foi só estabelecer os altos em Dan e Betel, mas foi fazer o uso político da religião. E esse foi o pecado de Jeroboão e o pecado recorrente de vários reis de Israel que usavam a religião como política. Uso político da religião. Tá. O meu resolveu o problema aí. O uso político da religião. Em vez de religião ser a palavra viva de Deus, Jeroboão conduziu a religião para servir um propósito de uma determinada agenda. Não foi o único na história da humanidade a fazer isso, né? Mas, enfim, essa perda de autenticidade se prolongou. Tem um vergonhoso ápice dessa tendência, que foi o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que viveram no tempo de Elias. E Elias emitiu julgamentos fortes, não só julgamentos, mas a execução desses julgamentos contra o rei Acabe, contra os vários profetas de Baal, e contra Jezabel, que era a rainha, né, esposa de Acabe. E depois disso continuaram outros reis, sempre com linhagens interrompidas. Caímos nesse momento aqui em que Elias foi trasladado e Eliseu é um profeta que ficou no lugar de Elias. Eliseu era um profeta, como a gente viu aí semana passada, um profeta singular, porque ele foi o veículo de milagres mais milagrosos, vamos chamar assim, daqueles que a gente vê na Bíblia, né? Tem um determinado momento que alguém morre e volta à vida. Tem outro momento que E milagres, às vezes, para nós, de consequências simples e imediatas. Por exemplo, o fulano estava cortando uma árvore, caiu um machado no rio, o machado flutua, né? Então, Eliseu foi protagonista aí de muitos milagres. E um milagre de muita significância foi a cura do general sírio. Tem muita significância em vários aspectos, mas um aspecto aqui para a gente considerar é que a Síria era o grande opressor de Israel no tempo de Eliseu. E é o objeto desse outro versículo que a gente está citando aqui, né? A Síria é o grande opressor, e Eliseu efetua a cura do general. E não só isso, mas o general é tocado pela cura, não só fisicamente, mas espiritualmente, que foi também um assunto aí de outra lição. Mas esse é o general dos sírios, e os sírios eram aqueles que haveriam de infligir grande opressão sobre o povo, né? E esse é um versículo bastante tocante. Olhou Eliseu para Azael. Azael era um primeiro-ministro do rei da Síria, e o rei da Síria adoeceu. Por conta, a gente imagina, da repercussão que foi a cura do general, que era Naamã, quando o rei da Síria adoeceu, ele manda o seu primeiro-ministro ir consultar com o profeta em Israel. O que vai acontecer com ele? Ele vai sobreviver? E o profeta diz, sim, você vai sarar da sua enfermidade. Mas ele também
acontece esse evento que está registrado. Ele fita os olhos no primeiro-ministro e o profeta chora. Chora ao imaginar toda a violência que ia acontecer contra Israel na mão daquele que era o primeiro-ministro, que haveria de usurpar o reino do seu senhor, né, o rei da Síria, e se tornar o novo rei da Síria, que foi o que de fato logo aconteceu, está registrado aí no capítulo de 2 Reis, o capítulo 8. Né? Então, eu junto esses dois versículos para caracterizar essas duas dimensões da história, né? Uma dimensão cósmica, aquilo aconteceu para o nosso ensino, mas uma dimensão muito espiritual, muito pessoal, que foi as implicações daquilo que aconteceu na vida de quem viveu aquilo que aconteceu, em particular Eliseu, que era um homem de Deus, um homem para pregar a fidelidade do povo com relação a Deus e executando essa pregação no meio de um povo destinado ao fim. Tanto Elias como Eliseu, dois profetas, dois grandes ministérios na Bíblia, ministraram para um povo que não teve futuro, que foi esse reino do norte, que foi o reino de Israel, dizimado por conta da invasão, que não dos sírios, mas dos assírios, que logo sucederam no domínio aos sírios, alguns anos depois. Antes de falarmos desse texto, convém a gente falar de Elias, porque Elias dá o pano de fundo a tudo que acontece aqui. E um texto importante de Elias é ele visitando o Monte Horebe. Está no capítulo 19 de 1 Reis. Reis 19. Teve aquele episódio dramático e com muito drama mesmo, né? De Elias contra os 400 profetas de Baal. Na verdade, eu andei lendo aí para um outro estudo, né? A palavra Beuzebu, o Bel de Beuzebu, na verdade é um avanço, né, do aramaico ao nome anterior, que era Baal. Baal Zebub, né, que é uma atribuição de Baal. Que é um nome de Baal que a gente vê no 2 Reis, no começo do livro de 2 Reis. Né? Então, os 400 profetas de Baal, 400 profetas de Beuzebu. E Elias enfrenta todos eles e depois os extermina, sem com isso escapar da fúria de Jezabel, que coloca Elias como condenado à morte. Com isso ele foge para bem longe e vai parar em não outro lugar, senão o próprio Horebe. Horebe é o monte no Sinai, é o cume no qual a gente entende que Moisés recebeu as tábuas da lei. Né? Então, dois momentos chaves na história do Antigo Testamento, as tábuas da lei e o encontro de Elias com Deus, os dois em Horebe. E lá em Horebe acontece uma mensagem de Deus para o profeta que é fundamental para tudo que vai acontecer depois em todos os profetas que se sucedem a Elias. Diz lá o versículo 13 de 19. Ouvindo que Deus estava por perto, né? Então, 13. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida.
Então, o que Elias está falando, na verdade, tem mérito. Não é, ele não está simplesmente resmungando, ele estava falando um argumento aqui de mérito. Que o mérito do argumento dele é o seguinte: eu estou aqui exercendo o ministério, mas o meu ministério não está gerando frutos. Qual o valor do meu ministério, sendo que a coisa está indo do jeito que está indo, está caminhando para o final que vai caminhar? E Elias não teve aqui essa revelação, mas nós temos a revelação retrospectiva do que aconteceu. E o fato é que, sob o ponto de vista de ministério, não teve futuro mesmo, porque aquele povo para o qual Elias ministrou, aquele povo já era. Então, tanto que hoje a gente chama os israelitas de judeus, não é verdade? A gente não chama israelitas, a gente chama de judeus. Os judeus muitos judeus moram em Israel, mas o Israel que eles moram é o Estado de Israel. Tanto que hoje a gente até fala que alguém que é cidadão do Estado de Israel, ele é israelita. Não, ele é israelense, tá certo? Porque israelita não tem mais. Então Elias tinha um ponto aqui, sobre essa ótica, era um ponto válido. Bom, o que Deus deu de resposta ao ponto de Elias? Disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Essa é uma resposta bem interessante, porque é uma resposta que mistura pragmatismo com uma visão cósmica do plano de Deus. É pragmático porque Elias está lá abatido, amargurado, e o que faz Deus? Dá um trabalho para ele, Ele está abatido. Elias, vai fazer alguma coisa. Na verdade, aquela coisa tinha um grande propósito, Mas veja que parece assim uma coisa tão simples, Mas o remédio de Deus foi dar uma atribuição para Elias. Esse é um pedaço. O outro pedaço é o que Deus diz no final: também conservei em Israel 7.000. Então a história do povo é diferente da história do plano de Deus. Esse é um conceito que depois ele vai ser chamado ao longo dos textos proféticos, de resto ou de remanescente. E é a noção de que é apenas um pedaço daquilo que abriga todo aquele povo no qual Deus está agindo, apenas algum pedaço dele. É um pedaço que de fato é fiel, é um pedaço que de fato são os portadores do estandarte do exército de Deus. Apenas um resto. Se pegar aqueles que se declaram igreja de Jesus, uma parcela desses são de fato verdadeira igreja de Deus. É um conceito difícil, mas é um conceito que explica como é que Deus está atuando. Deus não atua no todo. Se a gente vê um escândalo na igreja, faz parte do que está escrito aqui nesse texto. Se a gente vê uma igreja professando alguma coisa que claramente a gente vê contrária ao Evangelho, e temos muitos exemplos disso, exemplos na forma de secularização, exemplos na forma de opções de uso político da religião,
Se a gente vê essas coisas, faz parte desse conceito. Aquilo que a gente vive sobre o ambiente institucionalizado é diferente do resto. Agora, qual que é o resto? Qual que é o resto? Se pegar aqui a Igreja Presbiteriana do Brasil, o que é o resto da Igreja Presbiteriana? Como é que a gente descobre isso? A gente não descobre. A gente não descobre porque não nos compete a nós fazermos uma análise seletiva de quem que está nesse cerne e quem não está. Diz o texto aqui também, conservei em Israel 7.000. Quais são os nomes desses 7.000? Elias não soube. Só Deus que sabe. Elias não sabia, nós não sabemos. Não compete a gente identificar esse resto, mas compete a gente entender que no todo daquilo que é institucionalizado, existe o todo e existe o remanescente dentro desse todo. E é assim que a igreja progride até o dia de hoje. Então esse foi Elias. Elias recebeu a função de trabalhar com 3 nomes aqui. Azael, rei da Síria, Jeú, que é um israelita lá do reino de Israel do Norte, que um viraria rei da Síria, o outro viraria rei de Israel e o outro seria o profeta sucessor. Interessante que dos 3, só um dos 3 Elias de fato atuou, que foi Eliseu. Elias encontra Eliseu no próprio versículo, no capítulo 19 que a gente estava lendo, logo em seguida a esse trecho aqui de Elias em Horebe, né? Diz que partiu Elias dali e achou Eliseu. Ele saiu de Horebe, achou Eliseu e chamou Eliseu para o ministério. Os outros 2, quem acabou fazendo foi Eliseu, tempos mais tarde. De forma que existe aqui uma unidade da vocação profética de Elias e Eliseu, né? Veja que Elias não fez também porque ele teve preguiça, mas porque ele foi chamado por Deus, né? Então, na verdade, tinham obras a serem feitas e ficou a cargo de Eliseu continuar e fazer o todo da obra, que foi, portanto, a obra de Elias e Eliseu. E, de fato, Eliseu, a gente vai ver aqui mais tarde, que é aquele texto que eu mencionei por alto, ele se encontra com Azael, que é um desses 2 nomes, no capítulo 8 de 2 Reis. (8:7). Diz lá, veio Eliseu a Damasco e estava doente Ben-Hadad, rei da Síria. O profeta de Israel foi até Damasco, foi lá no vespeiro. Interessante, né? O que foi Eliseu fazer em Damasco? A gente não sabe, mas é um ilustrador daquilo que Paulo diz em Coríntios, né? O homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Versículo lindíssimo lá da primeira carta aos Coríntios. Um dia a gente vai precisar estudar aquele texto. Mas, enfim, foi lá Eliseu a Damasco. E quando ele estava lá, o rei da Síria estava doente. E o rei da Síria soube que Eliseu estava por lá e disse a Azael, o rei, né? Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu desta doença? Um padrão que a gente tinha visto antes de levar presentes para o profeta, né? Embutido na noção dos presentes está a ideia de que, mais do que uma consulta a um vidente, isso daqui era um pedido para uma espécie de uma intercessão aqui, como se o profeta tivesse poder de transformar os acontecimentos, né? O poder de transformar a vontade de Deus. Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Olha a dimensão do presentinho que foi para o profeta. Só isso a gente vê o teor da intenção.
Chegou, apresentou-se diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, teu filho, também cheio de eufemismos aqui, me enviou a perguntar-te: sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe, certamente sararás. O destino do rei era sarar. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse a Azael: por que chora, meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre das suas mulheres grávidas. Tornou Azael: pois quem é teu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse? Deixou a Eliseu, Azael, e veio ao seu senhor, o rei da Síria. E o rei da Síria perguntou a Azael: que te disse, Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. Contou só a metade da resposta de Eliseu. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o na água e estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Está aqui a primeira dos dois reis lá que que Deus havia instruído a Elias tomar providência. Depois disso, nós temos no capítulo 9, Eliseu encontrando-se com Jeú, que o profeta chamou os seus discípulos e lhe disse: cinge os teus lombos, leva contigo este vaso de azeite. Então, Eliseu já sai de onde estava, já sai com um vaso de azeite, ou seja, ele já sai com o propósito da unção. Ungir Jeú a rei. E ele faz exatamente isso, Ele procura, em Ramote Gileade, versículo 5, aquele que era um dos chefes do exército. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados, e ele disse: capitão, tenho mensagem para te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Pois eram capitães, Respondeu ele: a ti, capitão. Aquele que havia ser o rei é o que perguntou em nome de todos os capitães. Então a gente já vê uma certa vocação, a vocação que foi confirmada. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos os sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Outros reis que todos eles tiveram as suas dinastias descontinuadas a partir de golpes como esse que haveria de acontecer. Então Jeú dá fim na casa de Acabe, Jeú dá fim em muitas outras frentes de apostasia, inclusive na casa de Judá. Jeú é o causador da morte de Jezabel, que a gente vê aqui no final do versículo 9, que era a rainha, esposa de Acabe. Com isso, Jeú executa o julgamento que havia sido prenunciado por Elias, do fim de todos. Um julgamento que foi executado da forma mais sangrenta possível, com mortes horrendas, decapitações e tudo mais. É um texto bem pesado sobre esse ponto de vista.
mas assim que esse julgamento é executado. É interessante que num caso ou de outro, Jeú faz tudo isso sobre a unção de Eliseu. Eliseu, portanto, acaba sendo esse protagonista que, por um lado, unge um rei que vai sanar, embora que não totalmente, a apostasia em Israel. Por outro lado, Eliseu acaba por indiretamente permitir, né, a posse de Hazael, rei na Síria, que é outro que vai oprimir a Israel do outro lado. Então tem julgamento de Deus acontecendo em todas as esferas, em todos os vetores. É Deus julgando alguns de um lado, julgando outros de outro lado, e Eliseu no meio de tudo isso. Eliseu, como bom profeta, é mensageiro de Deus, ele não é aquele que executa uma agenda dele próprio. Acho que um ponto que coloca isso em bastante evidência é comparar esse choro de Eliseu que a gente viu junto com aquele que seria o futuro rei da Síria, com o que aconteceu um pouco antes, que foi no capítulo 6. A visão dos carros de fogo. Esse é o rei anterior a Hazael. Diz lá no versículo 8, capítulo 6, 8, que o rei da Síria fez guerra a Israel e, portanto, ele faz acampamento já no território de Israel. Então diz lá o versículo 14, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Responde Eliseu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos e para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente, o exército inimigo, de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o meu caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E o guiou para Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse a Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes os olhos o Senhor, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirá, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Tornaram lá para mostrar para o rei da Síria, alguns foram, portanto, poupados para mostrar ao rei da Síria que Deus tinha livramento miraculoso. Então, em um momento, a gente vê contra os sírios carros e carruagens de fogo e um exército de Deus. No outro momento, nós vemos contra os mesmos sírios o profeta chorando, porque não vai ter como escapar da mão pesada do rei da Síria. Dois momentos da vida de Eliseu. Dois momentos caracterizando proteção e caracterizando opressão. Os dois aí, pertinho um do outro no nosso texto bíblico. Vem aquela pergunta, né? Por que Deus trouxe carros de fogo no episódio e por que não no próximo? Se de uma hora podia se livrar o povo dessa maneira tão miraculosa,
Por que depois deixar o povo sucumbir, como mais tarde ele veio sucumbir definitivamente na mão dos assírios? Por que isso? Será que é só de vez em quando que o poder de Deus funciona? Na verdade, essa é uma pergunta não só ao analisar a história dos povos, né, mas é uma pergunta para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano. A gente se vê em tantas vezes protegido pela mão de Deus, né, e a gente se vê em tantas vezes envolvidos ou inseridos no meio da intempérie. Por que não estamos sempre protegidos? Se alguém quer comentar alguma coisa, Reverendo Bezaliel, o microfone está. Eu me lembrei da lição de ontem, na formatura dos estudantes do seminário, que o Paraninfo falou que Deus é Yahvé, mas também é Elohim. E ele diz, Yahvé é o Deus de Israel. E Elohim é o Deus de todos, de tudo. Então ele age com justiça, tanto com Israel, como com o mundo, que não é Israel. Outro comentário aqui. A providência divina de cuidar, em alguns momentos, nesse caso, do povo de Israel e do próprio profeta, não eliminava a disciplina divina. Então, a providência era pontual, a disciplina era profética. Então, em Jeroboão, a profecia era eliminação, porque o povo se afastou de Deus. Não era algo apenas do rei. Porque quando a gente lê no Reino do Norte, a gente acha que foi apenas o rei, como o Geraldo colocou, institucionalizou o paganismo e a volta da política e o ensejo do político à religião. Mas não foi só isso. Foi que o povo também desejou para si se afastar de Deus. Então, mesmo que Deus levantasse profetas com ações milagrosas, o povo não se arrependia. Então, a profecia era eterna. Ela vai se cumprir porque o povo não se arrepende. É como Isaías diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então a profecia ia ser cumprida, mesmo que pontualmente, por alguns ensejos da providência divina, ele libertasse Israel de alguns momentos, e aí usava os profetas. Né? Por isso que doía aos profetas, como doeu a Elias e doeu a Eliseu, saber que esse povo, mesmo com tantas ações milagrosas e mirabolantes e coisas maravilhosas de Deus, não se arrependia. E ele tem que ser eliminado, mesmo que só tenha 7.000 dos fiéis que não beijaram os pés de Baal. Então a profecia tem que ser cumprida. Eu achei muito chave o ponto que você falou, né? Que a providência divina não elimina a disciplina divina, né? Nós temos a providência de Deus e a disciplina de Deus. Tudo aquilo que foi escrito
para o nosso ensino, para que cresçamos, né? O nosso ensino foi escrito. Então nós temos na nossa vida a providência e o aprendizado, o crescimento espiritual. Recentemente, acho que essa semana que passou, circulou na lista de e-mails aí da igreja, um agradecimento do Luiz Henrique Cardia, né, o filho do Neto e a Flávia, né, porque o Neto passou por um momento aí delicado de saúde, com a cirurgia cardíaca, né, e foi delicado, mas agora está numa muito boa recuperação. E ontem a gente até teve a oportunidade de encontrar o Neto e a Flávia, né, e citando um exemplo aqui no nosso meio, nossos queridos irmãos, né, eles falando que nesse momento de tanta provação, estava clara a presença do anjo do Senhor, o Salmo 34, né, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem. Do anjo do Senhor, ela deu um exemplo de um anjo, né, que foi um enfermeiro que num momento lá, chave, um enfermeiro que era crente no Senhor e pediu para fazer uma oração. São pequenas coisas que acontecem no momento de provação que mostram que Deus está com a gente. E quão claro isso fica no momento de intempérie, de que o anjo do Senhor está com a gente. Para o nosso crescimento, para o nosso ensino, a disciplina de Deus serve para isso. E a disciplina de Deus significa que os anjos de Deus, o exército, as carruagens de fogo estão ao nosso lado. Mas elas vão agir de uma ou de outra maneira. A doença faz parte da disciplina de Deus. E se essa disciplina nos leva a estarmos mais próximos dele, então é uma santa doença. E é isso que a gente vê na história de Israel. O povo caminhando para um final, mas a providência divina acontecendo no meio desse resto, aqueles que não dobraram os seus joelhos a Baal. Não sabemos o nome de cada um deles, mas Deus conhece, nome por nome, todos eles. Israel e Judá, portanto, são duas histórias, né? A história de Israel termina nesse capítulo 17, que é a queda de Israel, né? Começa no versículo 3, dizendo que o rei da Assíria subiu contra aquele que era Oséias, o então rei de Israel. Oséias ficou servo, né? O principal interesse dos povos, dos grandes impérios da época, era conquistar para que eles tivessem pagadores de impostos, né? Eles não queriam simplesmente destruir todo mundo, eles queriam que esses povos vizinhos fossem vassalos, né? Mas aí ele encontrou Oséias conspirando. Então, em vez de Oséias ficar lá como um reino súdito ao rei da Assíria, ele resolveu tentar, de alguma maneira, se separar disso, buscando uma aliança com o Egito, que sempre foi uma potência paralela aos outros impérios da época. E o rei da Síria não gostou, então ele resolveu transformar aquilo que era um domínio num cativeiro. Traz o rei, deporta o rei de Israel, e com isso acaba aquela que seria, portanto, a autonomia, até mesmo que parcial, de Israel. E isso daqui, na verdade, tem um longo trecho que se segue, que é um trecho paralelo àquelas promessas de bênçãos e promessas de castigo que nós vemos em Deuteronômio. Aqui está dizendo, tinha promessa de castigo, o castigo aconteceu, e ele é condizente com aquilo que foi prometido. E no versículo 24, a gente vê, então, que começa um trabalho do rei da Síria de forma a impedir novos levantes, que a identidade nacional de Israel fosse diluída através de imigrantes. E esses imigrantes que vieram para Samaria e arredores, né,
Eles vieram de vários países e trouxeram consigo as suas práticas religiosas, de forma que o culto que começou a acontecer lá passou a ser um culto completamente sincrético, né? E diz lá no final do versículo 41, até ao dia de hoje. Está aqui instituído, portanto, o modo dos samaritanos, que é um modo que a gente vai encontrar até na época de Jesus, né? No qual a gente vê aí vários exemplos de interação de Jesus com os samaritanos, exemplos que, inclusive, reforçam a ideia de que a salvação de Deus é pela graça de Deus, não pelas práticas de que alguém pudesse fazer para se achegar a Deus, né? Mas, enfim, os samaritanos são, portanto, um povo sem muita identidade que vem desde essa época, né? E a época de Israel, portanto, já era. Mais tarde, semana que vem, a gente vai ver que também o povo de Judá sucumbe ao cativeiro, não dos assírios, mas dos babilônios. Mas aí tem duas histórias. Junto ao povo de Judá permanece o plano de Deus. E esse plano continua se desenvolvendo até o tempo dos romanos, até a vinda de Jesus. E a partir daí, Jesus, portanto, instaura uma nova ordem. Então, é um tema de dois destinos que está presente na Bíblia em várias maneiras, em vários paralelos, né? O paralelo conhecido é o de Esaú e Jacó, que diz em Malaquias que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú, né? E é um paralelo até mesmo de Judá a Israel. Dentro desse texto que nós estamos vendo, né, Jeú, eu comentei que foi um rei em Israel que fez uma limpeza dos apóstatas, até mesmo na casa de Judá. Limpou lá toda a descendência do rei Acasias, que por sua vez era um descendente de Davi. Limpou todos menos um, Joás que escapou. Ele só sobrou o resto daquele que era a casa de Acasias, né? Então tem esse modelo do plano de Deus, de que o joio e o trigo coexistem, mas dos quais, portanto, só um resto é o verdadeiro resto de Deus. E esse resto ele vai ser preservado, mas ele é preservado coexistindo, né? Joio e trigo coexistem na parábola de Mateus 13, que hoje a gente não tem tempo em estudar em detalhes, mas duas plantinhas pequenas, muito semelhantes, não dá para separar uma da outra, mas diz a parábola, esperem elas crescerem, porque na época da colheita é fácil separar o joio do trigo. É fácil separar dentro da instituição da igreja aquele que é o trigo. Mas durante o tempo do crescimento do trigo, ele cresce junto com o joio. Então esse é o nosso modelo de existência, esse é o nosso modelo da igreja até o dia de hoje. E com isso eu queria encerrar com um texto de Coríntios, um texto que é uma exortação de Paulo à igreja de hoje, né? Uma observação antes de abrirmos lá em Coríntios, é esse texto de Deuteronômio, que se existe um trigo separado, não é mérito do trigo ser trigo, é a boa obra de Deus que faz o trigo ser trigo, porque senão todos nós cresceríamos como joio. É Deus que faz a boa obra na sua igreja. E está exemplificado desde o Antigo Testamento, né, em que Deus adverte ao povo de Israel, lá nos idos de Moisés, que não é porque o povo de Israel era melhor que os outros povos que ele estava sendo alvo do plano de Deus, mas sim porque Deus amou aquele povo. Não haveria mérito nenhum a se encontrar naquele povo para que ele pudesse ser o povo de Deus. Muito bem, abramos lá em 1 Coríntios 10. Paulo dá um exemplo não da história dos reis,
mas da história do povo itinerante no deserto, mas ele também ilustra esse conceito. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Diz lá: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Ele está falando aqui da nuvem que guiou o povo no deserto, falou do mar que foi a travessia, né, saindo do Egito, que o mar vermelho se abriu. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Só esse versículo aí precisa dar uma estudada nele um dia. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele está fazendo a alusão do milagre da água que jorrou da pedra, né? E tirando um paralelo bonito com Jesus, que é a pedra angular, né? E que também Jesus é a fonte da água viva. Então a pedra, aquela pedra que jogou da qual jorrou a água no deserto, na verdade é um modelo, é uma antecipação do que é Cristo que hoje nós conhecemos hoje. Mas não só um modelo sob o ponto de vista de metáfora, mas era de fato Deus retrospectivamente atuando na forma de Cristo naquele povo no deserto. Então é um texto teológico aqui muito bonito, mas veja o que diz o capítulo 5, depois de todo esse preâmbulo para dizer que eles eram povo de Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Olha o tema do resto, né? Não foi que Deus não se agradou de todos eles. Deus não se agradou da maioria. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, todas essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E daqui 3 exemplos do que aconteceu enquanto o povo peregrinava no deserto. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Belíssimo fechamento para esse texto. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aprendendo o que foi escrito, disciplinados com aquilo que eles viveram, nós vamos estar prontos para as nossas intempéries. E essas vão vir acompanhadas de livramento, de sorte que as possais suportar. Nós vamos encerrar. Algum comentário final? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, ao contemplarmos a história difícil daquele povo de Israel, somos agradecidos por sabermos que 7.000 não dobraram seus joelhos a Baal. Que o Senhor assim faça também em nosso meio, Senhor. Que os nossos joelhos estejam firmes, e que se eles venham a dobrar, dobrem genuflexos diante de Ti e somente a Ti. Senhor, obrigado porque o Senhor, ao longo de toda a história, tem sido Jeová e Elohim. E que assim possamos viver, Senhor, confiantes de que o Senhor é Senhor de todos os povos, Senhor das nossas vidas, Senhor do nosso coração, de cada um de nós. Fica com esses aqui reunidos, Senhor, a Tua igreja,
neste dia, neste domingo, o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.